Fala rapaziada, beleza? Quem fala é o FIFA 3 do Corte, rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês. Vamos lembrar do canal, vídeo top aqui, rapaziada, porque a gente vai estar trazendo aqui, como já haviam me pedido aqui nos comentários de alguns vídeos no YouTube, né, rapaziada? Eu já tinha feito uma primeira parte desse tipo de vídeo, né, que é como você pegar o top 200, top 100 nos Squad Battles, rapaziada. Nesse início de FIFA, muita gente está jogando Squad Battles justamente porque as recompensas estão melhores do que no último FIFA. Então tá valendo melhor a pena você jogar e tal, você tentar arranjar uma pontuação legal. Elite 1, todo mundo já sabe, lendário, com certeza, obviamente, né? Mas pegar pra cima de Elite 1, top 200 é muito complicado, né, rapaziada? Como todo mundo sabe. Por quê? Porque você precisa de uma pontuação mínima de 98, 95 mil ali, praticamente, pelo menos no Xbox. Entendeu, rapaziada? E eu vou falar pra vocês, principalmente, como você vai adquirir essa pontuação, que todo mundo sabe que é muito alta, né? Se você tem 42 partidas, que são as 40 partidas, mais o jogo contra a seleção da semana, mais o jogo contra aqueles elencos que a EA manda, você tem 42 jogos. Se a cada partida lendária eu ganho praticamente 2.300 pontos, eu pego essa pontuação quase, né? Eu chego talvez ali nos 95, 96, sem contar a derrota, né? Eu posso perder um ano lendário sem querer, entendeu? Eu posso, sei lá, o lendário ficar pelão e eu perder. Então é complicado, mas vamos lá. Para você pegar top 200, no mínimo você precisa saber jogar no lendário, entendeu, rapaziada? No lendário e algumas partidas no Ultimate, entendeu? Então você já tem que ir tentando já em algumas partidas, por exemplo, você pega Elite 1 e você para. Em vez de você parar, você vai tentando subir de nível, vai colocando ali algumas partidas, mesmo você já tendo pego Elite 1, sem pensar em pegar o top 200 nessa, por exemplo, nessa semana, você vai tentando já jogar no Ultimate para você pegar o ritmo, entendeu? Porque não é de uma hora para outra que você consegue jogar contra o Ultimate. Dependendo, eles ficam muito apelão. Por exemplo, vamos começar, né, rapaziada? Primeiro a gente tem aqui 5 tópicos, praticamente, para gerar a sua pontuação. Primeiro a gente tem o Match Complete, que é praticamente a mesma coisa, né? Uma partida completa, não muda muito. O resultado é você ganhar a partida, obviamente, né, rapaziada? Que você tem que sempre ganhar todas. Então vamos para cá agora, Difficulty Bonus, né? Esse aqui 2.60 é o do Ultimate, entendeu? É o melhor que tem, obviamente, né? Porque a dificuldade é mais difícil, então você tem que jogar no mínimo no lendário ou no Ultimate para você conseguir pegar o top, por exemplo, top 100, que agora é top 200, top 100, você precisa saber jogar no Ultimate, entendeu? Você precisa dominar e praticar jogar no Ultimate. Top 200 dá para você pegar jogando todas no lendário, porém se você deslizar uma, duas partidas, você perde a chance de você conseguir. Eu vou explicar por quê, tá bom, rapaziada? Então vamos começar. Já falei da partida completa e do resultado da partida. Difficulty Bonus é o resultado, obviamente, se você joga no Ultimate, se você joga no Lendário, etc, etc. E o melhor é o Ultimate, porém, para pegar top 200, você pode jogar no Lendário. Então, vamos descartar isso aqui, vamos dizer que você joga no Lendário, né, rapaziada? Agora a gente tem duas coisas aqui, gols, rapaziada. Sim, temos a pontuação de gols aqui, que você sempre tem que tentar no mínimo 5 gols. Entendeu, rapaziada? 5 gols. 5 gols contra cada adversário, independente se é no lendário, no ultimate, no profissional. No profissional, obviamente, você não vai conseguir pegar o top 200. Porém, no mínimo 5 gols se você quiser pegar o top 200, mesmo no lendário. No lendário você vai precisar dessa pontuação aqui. E você vai precisar, no mínimo, dessa pontuação de gol, ou seja, no mínimo 5 gols, jogar no lendário ou no Ultimate. Se você quiser pegar top 100, que é muito complicado, é no Ultimate, pelo menos a maioria. E no lendário, obviamente, é para você pegar o top 200, entendeu, rapaziada? Então, o que a gente tem mais aqui? Skill bônus. Essa aqui é uma classificação de habilidade. Como assim classificação de habilidade? São coisas que envolvem a partida. Por exemplo, número de escanteios. Você tem que ter no mínimo 5 números de escanteios para você conseguir a maior pontuação possível disso aqui. É quase impossível você conseguir jogar um lendário no Ultimate tudo que adequa isso aqui, né? Que é o que? Vamos lá, rapaziada. Você tem mais posse de bola, no mínimo 60. Então é complicado, mas nem toda partida você vai precisar pegar, entendeu? No lendário é bom você pegar porque você já tem uma desvantagem. Agora, se você jogar no Ultimate e só quiser pegar top 200, se você ganhar a maioria, eu acho que você já consegue. Entendeu, rapaziada? Mas o que a gente tem aqui? Esse skill bônus, posse de bola, você tem que ter no mínimo 60, ou pelo menos mais do que a do adversário. No mínimo 5 escanteios, mais finalizações. Entendeu, rapaziada? Não tomar cartão amarelo nem vermelho no jogo, obviamente, né, rapaziada? Se você tomar cartão amarelo ou vermelho no jogo, só que abaixa, né, rapaziada? Tem o número de gols, porém é o número de distância de gols, que é aquele número que, por exemplo, você dá 5-0, 6-1, tem que ter no mínimo 5 de diferença de gols entre você e o adversário, na sua vitória. E obviamente você não vai conseguir isso aqui em todas as partidas, né, rapaziada? Você não vai conseguir. Alguns você vai ganhar de 2-1, 3-2, 4-2, mas nas que for mais fácil,
Mas se tiver elencos mais fracos, você vai ter que ser obrigado praticamente a conseguir, só que se você quiser pegar o top 200, entendeu? Então vai ser complicado. Vai ser muito complicado. Por exemplo, esse elenco aqui, 81 de classificação, 57 de química. Dá pra você jogar no Ultimate, entendeu? Se você quiser pegar a top 200, você vai ter que saber jogar no Ultimate contra esse tipo de time. Um time que não tem um rating tão alto, né? Que no caso é o FIFA 21 que eu tô mostrando, porém qualquer FIFA vai ter esse exemplo aqui. E o 57 de química. Se não tiver 100 de química, ou no mínimo 80, 60, no mínimo 60 de química para baixo, você tem que tentar jogar no Ultimate, tem que tentar ganhar no Ultimate, entendeu, rapaziada? Porque senão você fica muito prejudicado, entendeu? O top 200 é meio complicado e a cada semana que passa talvez vá aumentando a pontuação. Aqui a gente tem a paradinha dos Squad Bells, né? E é praticamente isso, rapaziada. Vamos recapitular as coisas. No mínimo 5 de diferença de gols entre você e o adversário, mais finalizações, obviamente, no gol, mais escanteios, mais posse de bola, não tomar cartão amarelo, ser expulso, algo do tipo assim. Principalmente, não tomar gol. Isso é uma das melhores coisas para isso aqui, né? Diz que o bônus de classificação de habilidade é você não tomar gol. Se você não toma gol, isso aqui sobe muito. Porém, é muito complicado, né? Porém, não necessariamente você precisa tomar um gol só. Não. Ó, por exemplo, eu tomei 2 gols, aí já fica uma situação ruim. Agora, se eu tomar um a cada jogo, isso aqui vai ficar legal. Agora, quanto mais gols eu tomo, pior fica a classificação de habilidade, né, rapaziada? Então, isso aqui também é muito perigoso. E aí você vai pensar, mas como que eu vou jogar no Ultimate? O Ultimate é muito complicado. O Ultimate, rapaziada, eu vou ensinar algumas táticas pra vocês aqui. Entendeu? Eu vou lá no meu Ultimate do FIFA, eu não tenho um time tão bom, porém as táticas são o que interessa. Que você vai adequar ao seu time. Então vamos lá. Pronto, rapaziada. Eu vendi meu time, né, pra investir em algumas coisas aqui. Como eu falei pra vocês, meu time não tá tão bom. Olha lá quantos investimentos que eu tenho aqui. Não tô recomendando vocês fazerem porque é um investimento prejudicial. Um investimento que você tem que ter sorte pra dar certo. Vários informes, várias cartinhas do RI, Partistar 83, 82 que eu sempre investi. E aqui a gente tem essa parte aqui mais alguns. Everton Cebolinha pro Inf. Klaus também pra pegar informe. Alguns investimentos aqui já pra a questão da Premier League, né? Quando lançar o DM da Premier League. Mas basicamente isso. Vamos lá em elenco. Né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês uma tática muito boa para você pegar. Duas táticas na realidade. Aqui, rapaziada, a gente vai tirar, por exemplo, o Gabriel Jesus. Eu acho que eu vou até perder link. Eu não vou tirar não. Porém, eu vou mostrar para vocês. Vou praticamente mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer aqui essa coisa. Primeiro a gente vem aqui em elenco, né? Gerenciamento de elenco, o time. E agora a gente vai aqui em táticas, né, rapaziada? Táticas. Não, não quero estilo de jogo, quero tática. Que é a nossa queridíssima. Não é equilibrado, calma. Não é equilibrado. Táticas. Mudar a mentalidade. É isso aqui. Ofensivo. Entendeu, rapaziada? Ofensivo. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Pressão após perda da posse. Né, rapaziada? É bem legal. Porém, também vou mostrar outras coisas aqui pra vocês. Vamos lá. Pressão após perda da posse. É bem legal para essa formação. Porque é 4-2-3-1. Se você perde a bola, você tenta recuperar ela o mais rápido possível. Você não pode ficar deixando eles jogarem muito tempo. Deixar eles comandarem o jogo praticamente. Não tem como. Pressão constante acaba com o jogo no segundo tempo. Pressão no erro do adversário, eu acho que você vai ficar muito perdido ali, vai ficar sempre pressionando, você vai acabar tomando uma bola por cima e tal, algo tipo assim, então não dá certo. Equilibrado é legal, porque ele não muda muito em nada, né? Você só fica uma formação mais neutra e tal, recuado eu não acho bom, porque você deixa o adversário jogar, então isso é ruim, entendeu? Então o que eu acho melhor para você jogar no Ultimate ou no lendário, por exemplo, é pressão para cima da posse, porque, por exemplo, você tem ali, ó, após seu time perder a posse de bola, seus colegas vão pressionar por aproximadamente 7 segundos. Isso vai afetar o cansaço dos jogadores e eles podem estar fora de posição se não recuperarem a bola durante esse período. É uma coisa que é ruim, porque eles vão se cansar e estar fora de posição, porém é uma coisa boa. Porque você vai ter 7 segundos com uma pressão após perda da posse, que é uma pressão que você toca errado, e aí eles roubam a bola, porém eles vão tá sem o que fazer praticamente, né? Entendeu? A máquina ela pensa, porém mesmo assim ela vai ter uma coisa reduzida ali se ela tomar um susto ao você tocar a bola de maneira errada, né, rapaziada? Extensão e profundidade não muda muito, deixa 50 mesmo. Chegada, eu curto a ação rápida. Por quê? Porque a máquina ela é meio que demorada, entendeu? Então se você rouba a bola praticamente ou algo do tipo assim, você já sai tocando, sai driblando, sai comandando o ataque, já abre um espaço para vários jogadores aparecerem. Então a armação rápida é o melhor. Aqui nem tá salvo aqui ainda essa coisa, eu acho, porém eu nem uso assim, nem uso equilibrado. Criação de chance, eu sempre boto corridas ofensivas para o time avançar mesmo, entendeu? Porque é bom ter esses jogadores aparecendo e tal, ou passes direcionados, porque você vai tocando e tal, de maneira rápida, e aí você já sabe o que faz.
Entendeu, rapaziada? Então, 4-2-3-1. E aí você vê a instrução de jogador. Ficar na defesa e cobrir o centro, os dois volantes. Entendeu? Você pode colocar como um ataque equilibrado, que tá de maneira errada, porém em game vocês sabem como fica, né? Fred e o Valverde aqui na direita, que é o ataque equilibrado, o Fred para ficar na defesa. Lá na frente de atacante o Rashford como meia, não, lá na frente o Gabriel Jesus como meia, Rashford, Fekir e Vini Júnior, e é isso, né, rapaziada? Os meias ficar no ataque e entrar na área para cruzamento. Esse aqui ficar no centro e o resto, tudo normal, é ficar no ataque. Por que eu boto você ficar no ataque? Porque na armação rápida você vai ter que ter os jogadores na frente pra você sair tocando, sair driblando. Você não pode ter o jogador aqui atrás, entendeu, rapaziada? Então é bom você ter esse tipo de modo para que os jogadores fiquem lá na frente, né? Aqui eu deixo o ataque equilibrado só em um, né? Já que um é mais recuado, o Mukiele é mais recuado e o Alex Telles avança mais. Porém, ficar na defesa para os dois laterais é o melhor e para o zagueiro também. Entendeu, rapaziada? Eu acho essa uma baita formação, porém é a segunda melhor que tem. É a segunda melhor que tem. A melhor é essa aqui, defensivo. 4-1-2-1-2. Os jogadores ficam não dessa maneira, calma aí, deixa eu mudar. Ele tá posicionamento, o Fred vem pra cá, você vem pra cá, calma. Pronto, pronto. E é isso. Fica basicamente assim dentro do jogo, né, rapaziada? Então, o que vai acontecer aqui? Instruções do jogador. O Fred vai ficar na defesa e cobrir o centro. Esse aqui é ficar na defesa e cobrir o centro, ficar entrando na área para cruzamento, ou então tá equilibrado. Esse aqui você bota para ir ao ataque e entrar na área para cruzamento e cobrir o centro também. Lá na frente, ficar no centro, ficar no ataque, ficar no centro, chegar por trás se você não tiver um atacante mais rápido. Você pode, por exemplo, ter um pivô, né, um cara mais 9 e um atacante mais rápido. Aí você bota ficar por trás. O meia entrar na área para cruzamento e ficar no ataque. E os laterais ficar na defesa, né, rapaziada? Por que uma tática boa isso aqui? Justamente. Recupera a bola com o Fred ou com o Valverde, já sai tocando, tem um ataque muito rápido, é muito importante. Então, é basicamente isso. Mas você vai me perguntar, mas e o estilo que eu vou jogar, né, rapaziada? Como que eu vou praticamente defender contra eles? Rapaziada, nunca saiam da defesa, por exemplo. Eles estão saindo tocando, te pegando no contra-ataque, né? O Ultimate é um lendário. Você não vai poder pegar o Alex Telles e começar a correr atrás do cara se ele estiver vindo em sua direção. Você vai deixar ele posicionado lá na lateral e vai pegar os volantes para marcar. Por isso que essa formação tem 3 meios de campos e ela é boa. Porque esses 3 meios de campos, eles vão ficar posicionadamente corretamente no campo, entendeu? Então, se por acaso o Mukiele estiver lá atrás, você deixa ele lá atrás e vem com o Valverde para marcar. Até lá eles vão demorar, eu vou ficar tocando, eles não vão ir diretamente chutar no gol. Entendeu? A mesma coisa do outro lado com o Fekir e com o Fred, os zagueiros, né? Você não vai sair com o zagueiro para marcar se o seu volante tiver errado o bote. Você vai esperar o volante chegar até o jogador. Entendeu, rapaziada? É basicamente isso. Ou seja, você não vai sair para marcar. É basicamente isso, rapaziada. Para marcar, você não vai tirar os laterais da defesa, os zagueiros da defesa para sair marcando, não. Em nenhum momento você vai poder fazer isso. Deixa eles lá, deixa na marcação automática. A partir do momento que você sai da defesa com um, outro jogador dele já vai aparecer e vai tocar para ele e aí é gol. Entendeu? Não vai ter como você parar mais. Você vai ter que esperar o seu volante retornar, você mesmo selecionando ele e me voltando para marcar. Entendeu, rapaziada? É basicamente isso. E para atacar, eu gosto de corrida ofensiva e armação rápida justamente por isso, porque você rouba a bola deles e já sai vários caras indo em direção ao ataque para você sair tocando, dar um lançamento, pegar eles desprevenido. Então no Ultimate você vai fazer muitos gols assim e vai tomar muitos gols também. É difícil ficar sem tomar gol no Ultimate, porque eles são muito apelões. É um gol que você bobeia 1 minuto e você toma um gol. Porém é importante você fazer muitos gols. Eu acredito que se você jogar todas no lendário, fazer muitos gols e tomar poucos gols, por exemplo, no máximo um, e fazer no mínimo 5, 6 ou 4, ou ficar sem tomar gols e fazer 3, 2, 1, você vai conseguir praticamente pegar o top 200. Agora você tem que ganhar todas no lendário, por isso que eu tô falando, é muito difícil. Se você jogar no profissional, não tem como você pegar top 200. Internacional, a mesma coisa. Só lendário pra cima. Ultimate, se você consegue ganhar todas no Ultimate, então bate de frente com o Ultimate, ganha 30 de 40, só você seguir essas dicas aqui que você vai ganhar as 40 e você vai pegar até top 100, entendeu? Porque 120 mil acho que pega até top 10, top 50, top 30. Se pá, entendeu, rapaziada? Por quê? 42 mil vezes 3 mil pontos, como eu mostrei vocês ali. Se você fizer os gols, não tomar, tudo direitinho, você vai pegar 3 mil pontos por partida no Ultimate. Então é muito bom. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Várias dicas aí, tanto em questão de movimentação do elenco e tal, tanto em questão de classificação de habilidade, para você saber ganhar mais pontos e tal, para você conseguir. Obviamente, esse time aqui não é a melhor opção para você usar. E era bom até que você tivesse, por exemplo, para jogar na 4-1-2-1-2,
você tirar o Gabriel Jesus aqui, por exemplo, colocar mais outro volante, e aí você usa o Rashford de atacante, ou o Fekir de meia, nas pontas o Vini Júnior, mas no caso, como é uma 4-1-2-1-2, você usa o Fekir de meia, Rashford e Vini Júnior lá na frente, e aí no meio de campo Valverde, Fred e mais um, entendeu? Que vai ser um meio de campo, por exemplo, como um meio de campo 80 a mais, né? Aquele Gang Gullit, né? Como um Goretzka, um De Jong, porque, por exemplo, ele vai saber tocar, vai saber chutar no gol se precisar, vai saber marcar, vai saber driblar. Então é importante. O Llorente também, o Goretzka, que é um pouco forte, porém é legal, para fazer uma dupla de meio de campo com esse aqui. Então é basicamente isso, né, rapaziada? Um meio de campo completo, né? Um mais marcador, que aqui no meu caso tem o Fred, porém é só um time básico para usar, já que eu não tento pegar top 100 para cima, top 200 para mim já tá ótimo. O Valverde, por exemplo, que é um meio de campo mais completo, e mais um. Entendeu? Então basicamente isso, deixa o like se você curtiu o vídeo. E é isso, até a próxima.